Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então avisar que o Internacional está classificado na Copa Libertadores da América. Meteu 2-1 no Bahia, saiu perdendo, empatou 2 minutos depois e aí Borré dá números finais pro jogo. E aliás, já adianto que ele pra mim foi o cara mais protagonista da partida. Não apenas pelo gol, mas sim também por dar vida ao ataque colorado. Para desespero do Baldasso, para enlouquecer o Baldasso ainda mais, porque amanhã ele vem pirado no debate raiz, o Cauli não jogou bem. Até teve um contra-ataque no primeiro tempo que ele entrega a bola pro Jean Lucas fazer o gol, não faz e o Inter vai melhor. E aí aguente o homem amanhã. Não fui eu que falei do Cauli, só pra avisar, tá? Foi o Diogo Rossi, embora ele esteja me culpando na live dele, já tô sabendo. Eu tô feliz da vida, principalmente porque, além de, obviamente, eu queria que o Inter classificasse, eu acertei o 2-1 na KTO. Sim, eu fui lá no debate raiz, no ranking das coroas, coloquei 2-1 Inter. Tô em franca recuperação lá. E mais do que isso, pontuei na Liga do Milhão, porque eu fiz duas. Eu coloquei que seria, você só compara aqui, é só olhar aí os últimos vídeos do canal que eu coloquei KTO. Coloquei que seria a vitória do Inter com ambos marcam, acertei, e coloquei vitória do Inter com Alan Patrick dando 2 finalizações no gol. Acertei metade dessa, né? Foi vitória do Inter, mas o Alan Patrick no Odão aí me ferrou, porque ele podia ter pelo menos chutado melhor na casinha. Tem uma bola, uma falta que, né, ele chuta, mas não entra, não vai no gol, vai pra fora, enfim, faz parte. Mas o meu saldo é positivo. O saldo dessa brincadeira é positivo. Eu dei a famosa cercadinha do Menegas e saí com mais grana do que entrei. Mas eu sempre conto aqui as perdidas. Hoje eu tô dando a ganha. Só que vários momentos a gente perde também. Saiba, uma casa de apostas é pra isso. É pra tu ganhar, é pra tu perder, é pra tu tratar como entretenimento. As duas apostas foram de 5 cada uma, 5 cada uma. É assim, tá? Trata na boa, na tranquilidade, como entretenimento. Se tu quiser brincar também, na descrição, no primeiro comentário, tu tá convidado, tá bom? Gente, olha só, a missão do Internacional está cumprida. O Inter classificou e foi primeiro do grupo. Quem diria que depois de toda aquela oscilação, né, as coisas nas duas últimas partidas aconteceram para o time do técnico Roger Machado. Hoje dá para dizer que o ano está desenhado. O Inter vai se manter uma zona segura do Brasileirão e vai tentar, com todas as forças, as Copas. Ganhar uma das Copas, pelo menos. Copa do Brasil e Libertadores. É óbvio que Libertadores seria prioridade, mas qualquer uma das Copas salvaria o ano colorado e daria um título tão importante nesta situação. Só relembro que é uma coisa que eu sei que eu sou meio mala, o ideal seria o Inter estar ali numa zona mais segura do Brasileirão para não pensar em, né, ter que disputar lá embaixo e principalmente, bom, caiu das Copas, semifinal numa, final na outra, tem que dar o sprint final no Brasileirão, que esse ano vai até o Natal quase, dia 23 de dezembro vai o Brasileirão, dá o sprint final para pelo menos tentar chegar para bater lá na Libertadores do ano que vem, se for o caso. Bom, aqui vai uma consideração importante. Passou quem teve camisa. E Libertadores acaba sendo assim. Na reta final da Libertadores, cara, é usual Libertadores acontecer isso, tá? O Nacional passou a jogar bem, que não tava. O Bahia teve dificuldades, 33 anos, 36 anos, 89 foi a última deles. 89 foi a última Libertadores deles. Isso é um bom time, jogaram boas partidas, mas na reta final, velho, o clube como inteiro, em todo precisa saber jogar. Dessa vez nós tivemos 33 mil pessoas no Beira-Rio só, é pouco perto do jogo tão decisivo, mas tem o frio, a chuva, qualquer coisa que acaba afastando a galera, mas enfim, o Inter como um todo sabe muito mais do que é Libertadores do que o Bahia, isso faz diferença. Em campo eu preciso te dizer que foi um time que jogou mais futebol do que vinha jogando. E aí a gente lembra aquela velha declaração que já tá batida por toda a imprensa, primeiro do Fernando, depois do Vitão, dizendo, olha, esse time só joga quando a água bate na bunda. Foi o que aconteceu. O Inter mais ligado, o Inter propondo mais o jogo, o Inter tendo mais a bola e pelo menos tendo protagonismo, que é o que a gente tá toda hora cobrando. É verdade que a melhor chance no primeiro tempo foi deles, nessa puxada aí do Cauli, que serve o Jean Lucas e finaliza. Mas, a bem da verdade, o Inter tinha o comando das ações no primeiro tempo. Não volta tão bem assim pro segundo, tem aí um jogo de enfrentamento, o Bahia estava melhor quando faz o seu gol e tem um lance importante. O Bahia faz o gol do 1-0 num lance de marcação que o Roger vai ter que conversar com os caras. A bola começa de um lateral na esquerda de ataque, direita de defesa, aí vem o cruzamento e 2 vezes deixam bater.
Eu sei que nesse gol uma galera vai falar, JB, o goleiro do Inter espalmou pra frente, a bola... Cara, foi um lance difícil, tá? Não dava pra segurar firme aquela bola e era difícil fazer um movimento com o reflexo pra fora. É óbvio que o ideal seria ele ter conseguido espalmar pra longe ou pra muito longe, se fosse pra frente, ou pro lado, bem pro lado, pra fora. Mas é um lance complicado, tá? Pra mim não foi o erro do Antony no gol. Eu acho que ele defendeu como ele pôde aquela bola e aí automaticamente, pra mim o erro vai na falha de marcação, de posicionamento de um lateral e depois de deixarem os caras livres pra finalizar duas vezes na grande área. Só que ali também começa uma reação e para mim o lance mais importante. O Inter que usualmente em outros jogos acaba morrendo ou acaba perdendo o mental psicológico, tá tendo psicológico firme. Cara, 2 minutos. 2 minutos foi o tempo que levou para fazer o seu gol. Por sorte, também, mas também por competência. 2 minutos depois o Inter vai lá e muda a partida. Se passa mais tempo, o próprio Beira-Rio ia jogar contra. Vamos lá. Respeito máximo ao torcedor do Inter, não tô aqui para fazer crítica em dia de classificação, mas todo mundo sabe como é que é a realidade do futebol brasileiro como um todo, eu acho que talvez o futebol mundial. O gol começa a não sair, a arquibancada começa a ficar nervosa, esse nervosismo passa para os jogadores e as coisas acabam degringolando. Com qualquer equipe, com o Real Madrid acontece isso, com o Inter acontece isso. E aí o gol logo depois faz toda a diferença no anímico. Pra a gente ver, o Inter cresce e o Bahia morre. O Bahia terminou pressionando. Normal, né? Nada absurdo eles tentarem, mas animicamente, ali pra mim o Inter classificou. Foi o lance mais importante de toda a primeira fase dessa Copa Libertadores da América. Uma jogada que começa com o Vitão, o Borré vai lá e faz a disputa de cabeça, o zagueiro é obrigado a tirar, tira no Alan Patrick, o Bruno Henrique faz o pivô e o Vitinho bate, pra mim, o gol da Libertadores que coloca o Inter nas oitavas de final. Mas para mim a figura mais importante do jogo foi o Borré. O Borré, ele não apenas pelo gol, por participar desse primeiro ou fazer o segundo, ele deu vida ao ataque. Ele deu movimentação ao ataque do Inter, ele deu qualidade ao ataque do Internacional. Coisa que o Ricardo Matias estava fazendo, sem tanta experiência, mas com talento, com a qualidade que Deus lhe deu, e o Borré deu uma segurança para o ataque, ou pelo menos uma situação de vida, sabe? Tinha movimentação, tinha jogada, tinha coisas acontecendo. O ataque do Inter passou a ser um ser vivo, o que, convenhamos, não estava acontecendo, principalmente quando o Ener Valencia, quando o Luca, quando o Inter não conseguia jogar com o Borré ou o próprio Wesley. Na minha visão, então, o Borré, pra mim, a figura mais importante, depois ainda vai lá, faz o gol de cabeça, depois de ficar mês parado, marca o gol, diz pra torcida, calma, eu tô aqui, tá tudo certo, tá tudo beleza. Eu preciso falar, porque nesse segundo gol teve o protagonismo do Wesley, e eu acho que ele precisa ser falado. E pra mim, assim, o Wesley precisa ser lembrado pelo lance do primeiro tempo, que ele dá ele toca embaixo na bola com a chapa do pé e entrega pro Borré, que ali quase faz o gol. Ou pelo lance do segundo gol do Inter, que é uma ida na linha de fundo dele, ele faz o cruzamento na medida, o Borré entra embaixo da bola e mete o gol do Internacional. O Wesley não pode ser lembrado, por exemplo, por lances que eu sei, o cara até ergueu um pouco mais o pé, poderia ali ter uma falta e tudo mais, mas por um cara que acaba forçando, fazendo uma cera, dizendo que foi agredido, forçando jogada. O Wesley tá começando a ser lembrado, ou ser olhado no futebol brasileiro, por um cara que cava pênalti, por um cara que tenta cavar a expulsão para adversário. Na boa, gente, assim, ó, o Wesley é tão bom jogador, ele absolutamente não precisa disso. Eu não tô aqui detratando ele, dizendo que ele não é bom jogador, ou que ele não, sabe, ou má pessoa. Não, mas assim, tá todo mundo vendo que ele tá forçando toda a jogada para cavar um pênalti, ele tá querendo ganhar na malandragem algum tipo de punição pro jogador adversário. Se o Inter, vamos lá, o Inter não quer, o Inter detesta ser prejudicado, também não quer ser beneficiado pela arbitragem, e várias vezes o Inter até é injustiçado por algumas pessoas. Hoje, rede social, todo mundo fala e aí acaba falando o que quer. Quando tem tantos pênaltis, e olha, eu acho que pelo menos eu não lembro de pênaltis mal marcados contra o Inter, a grande maioria, se não todos, foram marcados. E aí a galera diz, sem o VAR, velho, o VAR tá aí justamente para corrigir injustiças e tá tudo certo. Mas assim, imagina se num lance desses, cavado do Wesley, o Inter classifica porque o Bahia teve um jogador expulso por uma coisa que não existiu. Não é legal, Wesley. Poxa, tu é tão bom jogador, velho. Pra que, absolutamente pra que fazer isso? Enfim, fica o ponto, fica o registro. Acho que o Juninho voltou e marcou o gol. Ele é um cara muito útil, tanto ele quanto o Carboneiro.
são caras que são pontas com características completamente diferentes e que precisam ser melhor olhados pelo técnico Roger Machado. Eu preciso falar que são jogadores que estão voltando do departamento médico. E chegou a hora do Inter começar a avaliar algumas coisas. Por exemplo, hoje teve uma sorte danada, barra competência, diga-se de passagem, que o Vitor Gabriel, que tá lesionado, aí uma lesão mais complexa e tal, não é lesão muscular, mas é uma que tá lesionado, o Juninho jogou uma partidaça. O Juninho estreou com a camisa do Inter, fez a melhor partida dele com a camisa do Internacional, mas são muitas lesões. E o Inter precisa, a partir de agora, fazer pequenas avaliações, ou grandes avaliações, entender o porquê das coisas. A primeira é sobre essa situação. Por que só joga quando a água bate na bunda? Qual é o problema? Qual é o mistério? Por que só assim? Precisa entender isso. Depois, as muitas lesões musculares. Eu falei, olha, o ponto positivo é o Juninho que jogou, mas o Juninho só jogou porque o Vitor Gabriel, que é titular, lesionou. O Bernabé dessa vez saiu sentindo, teve que entrar o Ramon. Agora vai ter a parada, não vai ser feita não vai ter um grande impacto, não vai ser um grande problema se o Bernabé não puder jogar. Mas é preciso entender. E eu acho que o Inter precisa, a partir desse momento, começar a entender. Olha, por que vocês só jogam quando querem, entre aspas? Por que tem muitas lesões? Por que alguns gols estão sendo tomados, tipo, de lateral? Coisas úteis, importantes para serem olhadas, para serem entendidas. A grande notícia é, a Libertadores só volta em agosto. Aliás, as Copas só no final de julho, última semana de julho, começo de agosto, Copa do Brasil, e depois, metade de agosto, Copa Libertadores da América. O Roger vai ter tempo para descansar os jogadores, dar 15 dias de férias, e aí aos poucos voltar a fazer intertemporada e tentar focar. O caminho do Inter tá desenhadinho. Se mantém vivo no Brasileirão ali numa 10ª colocação, para se der alguma coisa, ter o sprint final para sonhar com uma vaga Libertadores, mas cara, o título vai ser ou na Copa do Brasil ou na Libertadores, porque com essas correções é possível sim rumar para título. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.